Qual é o melhor estilo de arte para quem está começando a desenvolver jogos? Todo dev indie tem aquele momento de iluminação divina, onde pensa, cara, e se eu fizesse o jogo com esse tipo de arte? E bem, 5 minutos depois você está chorando porque o shaders não compila. Mas a verdade é que existem muitos estilos de artes para jogos. Alguns ótimos para desenvolvedores indies, outros nem tanto. Então hoje eu decidi ranquear os principais estilos de artes dos jogos indies. Do monocromático, conceitual, ao fotorrealista. Começando com o voxel. Voxel é basicamente um pixel art em 3D, e assim como a pixel art é bem fácil de modelar. Você vai conseguir montar as cenas como se fossem Lego, além de que particularmente eu acho bastante bonito. E uma sensação estranha que o voxel passa, pelo menos pra mim, é de algo nostálgico e moderno ao mesmo tempo, e com isso dá pra passar muitas sensações pro jogador. Só que eu acho que o maior problema de voxel por si só é o Minecraft. Como assim? Bem, por mais que existam jogos como Unrailed, Trove ou Cube World, ainda assim, todos eles são comparados ao Minecraft, e isso é porque é muito difícil fazer um estilo artístico bom com voxel. Ele pode parecer genérico muito fácil se não tiver uma boa direção de arte, e ter uma boa direção de arte é extremamente difícil, ainda mais para devs indies. Por isso eu vou colocar o voxel como A. Dá para você fazer rapidinho e provavelmente vai ficar bem bonito, mas também muito genérico. Monocromático é basicamente contraste puro. Você tinha preguiça de escolher uma paleta e resolveu fingir que é um conceito artístico. Só que quando é bem usado, é lindo. Limbo mesmo passa aquela atmosfera toda sombria. Return of the Obra Dinn é icônico. Você olha pra cara desse jogo e você já sabe qual é. Monocromático ele passa atmosfera, foco e evita distrações. Mas é claro, se o contraste for ruim, ninguém vai entender nada. E o jogo vai se tornar um teste de visão. E ninguém gosta de testes de visão. E tem alguns jogos monocromáticos que brincam com colocar uma cor adicional de vez em quando, pra dar mais destaque. Ainda assim tem que ser algo bem medido, senão vai quebrar o clima do jogo. Eu acho que monocromático não serve para jogos longos, porque pode ficar cansativo visualmente rápido, e é difícil transmitir emoções com poucas cores. É bem minimalista e cria uma identidade visual bem forte, por isso vou colocar no A. Antes de falar de retro horror, eu acho melhor falar sobre o low poly, que é o café com leite dos devs. É baixo custo, o visual é limpo e tem aquele charme retrô do PS1. Só que se você exagerar muito, vai parecer aqueles protótipos da Unity. Esse é um estilo de arte que pertence ao 3D, e por ser bem fácil de utilizar, simples e limpo, eu acho que é ótimo para quem tá começando no 3D. É melhor do que usar sets mais complexos, mas que são mais difíceis de criar uma ambientação. Nesse estilo de arte há jogos como Totality Accurate Battle Simulator ou Tabs, que traz muito pro lado do humor, já que esse gráfico low poly é engraçado, mas tem outros que customizam mais, como Valheim, ou que se afundam totalmente na comédia, como é o caso do jogo do ganso, que além de irritar as outras pessoas, você também irrita eles com poucos polígonos. Isso você consegue aprender rapidinho no Blender. E jogos como Super Hot mostra que esse gênero consegue ser bem criativo também. Por isso é o primeiro que vai pro Rank S. Retro Horror. A maior diferença desse pro low poly é que esse aqui tem ruído. E não é ruído de rádio nem de som, e sim ruído de sujeira. Tudo nesse jogo tem que ser sujo, imundo e escuro. As texturas são borradas, os sons são distorcidos, e tudo isso é bem fácil de se fazer na verdade. Se você fez algo mal feito ou feio, faz parte do jogo. E se for muito feio, é só você colocar uma sombra e pronto. Não parece mais tão feio assim. Até porque você não vai enxergar direito. Cria uma vibe única e bem nostálgica, mas é extremamente nichado e só vai servir para o gênero de horror mesmo. Jogos como Iron Lung ou qualquer tranqueira da Puppet Combo provam que esses jogos conseguem ser sim bons e fazer sucesso, mas por ser extremamente limitado ao gênero apenas de horror, eu vou colocar em B. Isso por causa do geral. Essa estética dificilmente ficaria bom em outro estilo. Talvez uma ação de um survival horror até funcione, ainda assim é bem difícil. Mas assim, né, se você fosse fazer um jogo de horror, isso aqui estaria no S. Como estou fazendo geral, então vou colocar no B. Isométrico. Isométrico é o ângulo dos deuses indie. Parece simples, mas esconde o caos de alinhar tudo perfeitamente, como se estivesse montando um quebra-cabeça. É ótimo para jogos táticos, simétricos e que possuem um level design bonito, até o jogador tentar subir uma escada e perceber que ela era somente um desenho no chão. Tem dessas. Ainda assim, para quem não sabe fazer jogos 3D, essa daqui é uma boa, porque mesmo que não seja, ela consegue passar essa falsa impressão, já que possui profundidade. Em questão de arte, ótimo, é bonito, mas em questão do layout e da colisão dentro disso, meu Deus do céu, vai ser uma dor pura. Esse ângulo é horrível para fazer colisões. Ainda assim, esse é um problema que depende do tipo de jogo que você está fazendo. E embora o isométrico, por ter só um ângulo de câmera, possa parecer bem simples, eu acho que se você não for um bom desenhista, você não vai fazer algo muito legal. Por isso vou colocar no B. Na cabeça é mais fácil de fazer do que na prática. Pintado à mão. Nesse estilo, tudo parece uma pintura viva. É lindo, é poético e é extremamente complicado. Se você desenha
desenha bem no papel, parabéns. Você já faz algo que a maioria das pessoas não conseguem. Se você consegue passar isso para o computador, seja por um desenho digital ou por uma mesa digitalizadora, ótimo, aí você já consegue fazer esse estilo de jogo. Eu só não disse que bem. O complicado vai ser você animar isso. Desenhar por si só já é difícil. Agora você fazer animações e tudo mais, extremamente complicado. Frambow e Don't Starve mostra que isso funciona. Mas é o estilo que destrói a sua sanidade mental, porque cada textura é uma mini obra de arte. Depois de 3 dias desenhando com muito esforço e habilidade, você finalmente vai terminar de desenhar uma pedra. Mas bem, é o auge da expressividade visual, se bem feito. Mas é o primeiro a entrar em D. Não por falta de qualidade, mas por dificuldade. Anime. Anime até poderia ficar do lado de pintura à mão, já que cabe quase tudo o que eu disse aqui também. Só que é uma diferença. Porque além de anime ser uma coisa que as pessoas desenham mais por causa da cultura japonesa, então tem mais visibilidade por aí. Só que o que salva esse jogo de não estar aqui no D é os visual novel, um gênero caracterizado por usar figuras de anime e que não tem quase nenhuma animação. Muitas vezes é o boneco parado. A programação desses jogos é extremamente simples, então você vai ter muito tempo para se dedicar à arte, ainda que esse é um nicho muito grande. Eu sei que jogos como Persona são quase inalcançáveis de se conseguir fazer sozinho, só que há outros como Didoki que conseguem fazer isso muito bem. Teve um sucesso absurdo. Então não vá pensando em fazer um Dragon Ball FighterZ, vá pensando em fazer um jogo de visual novel. Ainda assim é bem difícil de se desenhar, por isso vai pro C. Vetorial é estilo limpo, matemático e cheio de personalidade. Se você for minimalista e organizado, é ótimo. Se não, vai parecer um PowerPoint animado. Eu acho que uma característica de vetor, que a maioria das pessoas não sabe, pelo menos quem não estuda nessa área, é que diferente de você desenhar algo no Photoshop ou no Krita, por exemplo, e puxar para dentro do seu jogo, vetor tem que ser diferente. Vetor tem que ser um desenho feito pela sua própria programação, pelas suas próprias linhas de código, criando linhas que se conectam de um ponto a outro. Desse jeito, os jogos vetoriais conseguem mudar de tamanho e manter a escala do mesmo jeito, já que sua arte é feita pelo código. Então ele consegue aumentar, diminuir, virar e girar sem perder qualidade. E se você já viu algum jogo como esse, ou até mesmo esse, saiba que é feito em vetor, porque além de ser bem simples de se fazer, serve em qualquer dispositivo, não importa se você está jogando aquele tijolinho pequeno ou num tablet gigante. Toda a arte do jogo é feita por código e automaticamente vai se organizar para ficar do tamanho certo da sua tela. Então deve ser por isso que você vai ver tantos jogos iguais no celular. É por isso e porque é muito mais barato de se produzir. Mas mesmo que exista jogos como Geometry Dash, Flat Heroes e muitos outros de celular, ele é extremamente limitado. Além de que você tem que ser um bom programador para fazer tudo isso. Mas por sua limitação visual, eu vou colocar em B. Pixel Art é a religião dos devs indies. Tem charme, tem nostalgia e é acessível para quem não sabe desenhar nada. Bem, não nada. Você vai ter que aprender a desenhar em pixel art. E mesmo que pareça extremamente fácil, ainda assim tem suas complicações. Principalmente na parte de fazer animações. Aí você vai sofrer, porque não vai ter espaço nenhum para animar. Então vai ter que dar seu jeito. E eu diria que pixel art é fácil de começar, mas difícil de dominar. Para você desenhar um bonequinho é rápido. Você vai conseguir fazer isso em um dia. Quem sabe até em meia hora. Mas para você fazer esse tipo de pixel art aqui, bem, você vai demorar e demorar muito. Ainda assim, se você tiver muita paciência e determinação, você chega lá. E assim como o low poly, que é o melhor para 3D, pixel art é o melhor para 2D. Mesmo sendo um dev indie, você é capaz de fazer os dois estilos. A arte geométrica é o primo misterioso do vetorial. São jogos feitos por pessoas que parecem que são em cubos. E são jogos que usam basicamente polígonos para fazer tudo dentro dele. Um exemplo popular é Agario. É um jogo todo baseado em bolinhas. Ou de app.io, que pelo menos tem mais algumas formas. Ainda assim tem outros jogos mais trabalhados, como Antichamber e The Witness. Nesses jogos dá para criar puzzles geniais e visuais hipnóticos, mas muitas vezes pode ficar bem abstrato. Existem jogos que fazem isso muito bem, como Monument Valley, só que você vai ter que mexer bastante para não parecer só um protótipo. E como aqui você não precisa fazer por código igual o vetor, eu poderia colocar no ar. Só que como é mais limitado ainda do que o vetorial, por ser só formas geométricas já bem definidas, então eu coloco no mesmo nível. Fazer um jogo fotorrealista é aquele momento que um dev indie esqueceu que não é EA Games. É loucura, não dá pra dizer outra coisa. Você até consegue usar assets já existentes e tudo mais. Ainda assim é extremamente complicado e vai ficar muito mal feito se você não dar uma retocada por cima. É bonito? Sim. Prático? Não. E se seu PC não roda os jogos realistas que tem por aí, é mais fácil ele não rodar nem o programa que vai fazer esse tipo de jogo. É um estilo extremamente complicado de se usar. Ainda mais porque o público que joga esse tipo de estilo costuma preferir jogos AAA. Então muito provavelmente vai ter pessoas que não vão gostar de características já existentes de jogos indies. Por isso vai para a última posição. E Cell Shaded. É uma mistura de desenhos animados com 3D. Normalmente as cores são chapadas, o contorno é bem marcante e tem um charme instantâneo, mas exige um bom shader, senão vai virar um PowerPoint colorido. E fazer um bom shader não é nem um pouco trivial. Iluminação é sempre um problema nos jogos, a não
não ser quando é um jogo de terror. Mas aí é porque nos jogos de terror não tem iluminação. Então ele quebra essa regrinha. Por isso requer um bom domínio de shaders e luzes. Isso vai depender do programa que você está usando. Alguns deles, como Game Maker ou Godot, tem um shaders bem precário. Já Unreal ou Unity consegue fazer isso de uma forma bem mais recente. Mas por ser bastante estilizado, o desenho não precisa ser perfeito. O shader sim. Por isso eu vou colocar em C, junto de anime. E bem, essa é a tier list, agora já montada. Mas bem, essa é a minha opinião. Eu não sou um artista, eu sou um criador de jogos por diversão. Mas como eu sou entusiasta dessa área, eu pesquiso bastante. E como eu fiz jogos em alguns desses estilos artísticos, eu conheço um pouco. Então eu espero ter ajudado. Até mais!